E hoje nós estamos juntos de novo, porque eu tive a ideia de conversar sobre um tema que normalmente eu converso com mães, só que a gente está de acordo, né? E eu pensei, bom, por que não conversar sobre isso com o pai, né? Espinhoso, né? Espinhoso, polêmico, que é sobrecarga materna e a desigualdade de funções da mãe e do pai. Então, chamei novamente meu marido, vulgo pai da minha filha, para conversar sobre isso e ouvir assim dele e falar para ele aqui com vocês, né, sobre essas questões, né, assim, da mulher ter mais funções, da mulher ter funções que muitas vezes são invisibilizadas, né? Vamos lá. Vamos lavar roupa suja Vamos agora. lavar roupa suja. A gente conversa muito sobre isso, né, em casa e tal, e eu percebo que essa é uma queixa de muitas mulheres, muitas mães, e eu queria ouvir, né, ele, assim, o que é que ele tem para dizer. Muitas vezes, talvez seja o que seu marido e seu companheiro tenha para dizer também. Do modo geral, não tem como discutir, tá? Hum, O papel da mãe não se compara com o papel do pai. hum. Não tem como discutir isso por uma questão biológica e orgânica que o pai consegue estar distante, a mãe não consegue. O pai não consegue amamentar, apesar de que na nossa realidade eu amamentei, né? Quando você teve, né, os problemas lá da fissura nas mamas, quem amamentou a Estela fui eu com a mamadeira, A aquela sonda. sondazinha, né? Ela Uhum. com uma semana de vida, fui eu que assumi para mim essa tarefa e foi a melhor coisa da minha vida. Eu acho que aqueles momentos ali foram momentos que, enfim, difícil alguma coisa superar a sensação, né? Então eu tenho inveja de vocês por conta disso. Mas assim, falando sério agora, o papel materno é um papel que é insubstituível. Tem algumas questões que, por mais que o pai se esforce, a gente não vai conseguir fazer igual a mãe. Existe uma limitação biológica aí. Lá em casa a gente dividiu sempre tudo, né? Mas assim, obviamente você com a carga mais pesada do que a minha. Não faça essa cara pra mim, não. Com a carga mais pesada do que a minha. Mas assim, eu sempre procurei ser um pai participativo. Mas nós, pais, nós temos nossos limites. Quais limites? Limites, por exemplo, de, em determinadas situações, a gente fazer de tudo para a criança parar de chorar, tentar fralda, tentar cólica, tratar cólica, tentar dar mamadeira, no caso Estela não mamou, né? Então, desculpa, Estela não usou mamadeira. Tentar de tudo, né? Levantar, botar para rotar tudo. E existe algum vínculo biológico ali com a mãe, que eu acho que é o colo da mãe, que é uma coisa que eu acho que a ciência ainda não conseguiu comprovar. Se tiver comprovado, eu tô falando besteira, me perdoem. Mas assim, é um fator decisivo que tá ali dentro da mãe e que, infelizmente, nós pais não nascemos com isso. Mas você concorda comigo que essas justificativas são formas de se esquivar de algumas funções? Porque, por exemplo, a criança tá chorando, que é a mãe. Mas em casa mesmo a gente já teve exemplos claros de coisas que Estela não queria fazer com você. Depois que você arrumou uma forma de se vincular com ela, você conseguia fazer sem ela chorar, por exemplo. Teve uma época que ela estava muito apegada a mim, porque a gente estava tirando a chupeta e ela começou a mamar muito mais, e aí ela não queria dormir com você de jeito nenhum. Ela só queria que eu colocasse ela para dormir. E eu acho que essa é a realidade de muitas mães que eu já atendi e que me mandam mensagem no direct do Instagram que a filha não quer, os filhos não querem dormir com o pai de jeito nenhum. E aí naquele momento, o que foi que Hilton fez? Antes de botar ela para dormir, nos dias que era ele para colocar para dormir, ele ia para a varanda e brincava com ela de cozinhar. Ou seja, criava um vínculo com ela, se conectava e depois, numa boa, ela aceitava dormir com ele. Ali foi uma rotina que foi criada, né? E ela, Exatamente. e ela passou E você a buscou aceitar. essa conexão. O que eu percebo, assim, é que muitos pais se esquivam dessas obrigações porque falam que a criança só quer amar, só quer a mãe. Ela não quer, não tem jeito, não me quer, ela só quer você. Porque deixa de aproveitar ali e buscar uma forma de se conectar com a criança para que a criança queira o pai tanto quanto quer a mãe. Mas não é tão simples assim. Eu concordo que muitas vezes a criança vai preferir a mãe. Mas você há de concordar comigo também
que o pai pode e deve buscar formas de se conectar para que a criança também se sinta segura e queira estar nesses momentos mais sensíveis com o pai também. Você conseguiu isso? Você concorda comigo que precisa de um pouco de boa vontade? Claro, claro. E precisa ter uma disposição realmente do pai para construir e criar esse vínculo. Eu acho que é uma tarefa que não é simples, não é fácil, muitas vezes não é intuitiva. Eu tive uma história em que eu fui muito cuidado pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família como um todo. Então eu acho que isso faz parte da minha natureza. Tô falando aqui o lado dos pais. Mas eu acho que nem todo mundo teve esse privilégio que eu tive. Então, às vezes, esse cuidado não é tão intuitivo quanto o meu foi com ela. A mãe, ela tem uma licença maternidade de 4 meses. Então, a legislação proporciona à mãe, que é muito pouco, né? Diga-se de passagem, né? É pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Mas a mãe, ela tem, do ponto de vista legal, 4 meses para viver exclusivamente aquilo. Para se dedicar exclusivamente àquilo. Não estou falando do peso, porque é pesado. Mas assim, a mãe, ela, em tese, né? Ela conseguiria se desligar do mundo para viver 4 meses em função do filho. O pai tem uma licença paternidade muito menor. Que é um absurdo. Um absurdo. Que é um absurdo também. Tremendo. Então, o pai, ele precisa vivenciar em paralelo a chegada do filho. Muitas vezes o pai não está preparado emocionalmente, psicologicamente, não teve essa bagagem de cuidado para que ele possa reproduzir intuitivamente. O homem não tem esses 4 meses exclusivos para se dedicar à criança. Então ele acaba tendo que dividir a atenção dele entre o filho recém-nascido, entre cuidar da mulher e a vida profissional e os outros conflitos que existem e necessidades que existem dentro de um ambiente onde existe um recém-nascido. Tá, mas aí a parte mais difícil, sem sombra de dúvidas, é o cuidado com a criança. Mas existe também, muitas vezes, do lado do pai, um outro lado que às vezes é invisível para quem está cuidando, porque está completamente envolvido naquilo. Então, assim, embora a carga emocional, a carga física de trabalho, ela acabe ficando mais sobre a mulher, isso eu acho que é indiscutível, tá? O homem, ele tem uma série de conflitos também e de demandas que ele precisa gerenciar em conjunto com os cuidados com o filho. Tá, vamos lá. Primeiro, você está falando de um período muito curto, que são esses 4 meses de licença maternidade. Eu estou falando da vida inteira. Vocês têm a vida inteira para criar esse vínculo. Basta querer, ter disposição, boa vontade, querer criar esse vínculo, querer que seus filhos precisem, necessitem, queiram estar com vocês tanto quanto querem estar com as mães. Além disso, a gente está em 2024. As mulheres trabalham assim como os homens. As mulheres têm demandas profissionais, têm outras demandas além da maternidade. Então, assim, é muito querer exigir da mulher que ela viva em função dos filhos e, além disso, que ela seja uma boa profissional, que ela seja uma boa esposa, que ela seja uma amiga presente e atenciosa. Falei isso. Eu não falei isso. Eu estou me referindo... Você está se referindo ao período certo. Ali do início. Do início. Mas o que eu estou falando é exatamente que, ao longo dessa vida da criança, o pai tem tempo para, ou pelo menos deveria arrumar tempo, para se vincular com a criança, para se conectar com a criança. Então, assim, a gente não tem que focar nesse tempo de, porque a mulher tem 4 meses de licença maternidade, o homem não. Eu tô falando estritamente desse período. Pronto. Agora, em relação a isso, eu acho importante falar uma coisa, que muitas vezes a gente acaba atrapalhando essa formação desse vínculo dos pais com as crianças. Por quê? Monopolizar tudo. Muitas vezes a gente acaba querendo monopolizar, muitas vezes a gente é controladora. Eu falo por mim, assim, no começo eu me via muito querendo fazer tudo do meu jeito. Então, quando o Wilton ia fazer alguma coisa, eu ficava corrigindo ele. E eu percebia que isso incomodava ele. Então, aí eu falei, opa, não, vamos lá. Ele não tá fazendo, deixa ele fazer do jeito dele. Se ele quer botar essa roupa, se ele quer arrumar ela desse jeito, deixa ele. E aí eu fui começando também a tirar um peso de mim, de querer fazer tudo sozinha. E ele foi percebendo, consequentemente, que ele conseguia fazer também. Então aí a gente foi começando a dividir as coisas, porque tanto eu percebi que eu poderia dividir com ele, que eu não precisava centralizar tudo para mim, quanto ele foi percebendo que ele era capaz de fazer. Um exemplo. A primeira fralda que entrou fui eu.
Ele, quando ia trocar a Estela, assim, que ela fazia cocô, quando é bebê, aquele cocô bem mole, ele ficava, meu Deus, mas eu não sei limpar uma menina, como é que eu faço? E aí eu falei, você aprende, vamos lá, é assim, assim, assado. E por muito tempo ele ficou nessa, não, mas eu não sei. Eu falei, você vai aprender. Mas a fralda eu sempre troquei. Sim, mas A questão surgiu quando ela começou a manifestar que não queria que eu trocasse a fralda dela. E eu tinha um conflito ali porque eu não queria ser invasivo, eu não queria fazer uma coisa contra a vontade dela à força, porque eu sentia que eu estava desrespeitando a intimidade dela. Certo, tudo entendeu? bem. Então, o meu receio era verdade, esse. existiu esse receio. Mas você concorda comigo que muitas vezes, por conta dessas questões, vocês, homens, se esquivam de fazer as coisas e a mulher acaba ficando sobrecarregada? Não concordo, porque eu não me esquivo. O resto dos homens, eu sei que eu assumo meu papel de pai. Sempre, desde o começo, sempre. Eu sempre fiz tudo. Você nunca se esquivou de nada? Não. Porque eu me recordo, não. Oh, pelo amor de Deus. É falar a verdade. Não, tô falando a verdade. A verdade. Quantas vezes você não botou Estela pra dormir porque você dizia que ela não queria dormir com você, sendo que você sabia que você poderia se vincular com ela, se conectar com ela e ela ia aceitar? Então, mas naquele período existia uma parte do que você falou aí, que às vezes vocês acabam monopolizando tudo e vocês não deixam espaço para que a gente crie esses vínculos. E aí a criança quer, o instinto materno fala mais alto, vocês vão lá e dão. No caso de Estela, tinha uma vinculação muito forte com a amamentação, né? Lembra disso? Que ela queria queria mamar o tempo todo. E era muito difícil eu tentar suprir a ausência daquele momento da amamentação com uma brincadeira com ela. Não tinha o mesmo peso para ela. Mas a Até partir que do de uma momento... forma lúdica, eu consegui ali envolver, depois de muito trabalho, e a gente conseguiu, né? Que você descansasse, que eu pudesse assumir aquelas noites de colocar ela para dormir, como a gente sempre fez, na verdade, né? Deixar claro aqui para todo mundo. Sempre dividido, papai sempre presente. Véi, olha, você tem que Eu tô falando a verdade. Você tem que ser sincero. Eu tô falando a verdade. Não, tem que ser sincero, tem que falar tudo. Tô falando a verdade. Só você sempre foi muito participativo mesmo, mas você também já se esquivou. Não é questão de me esquivar, é questão de uma situação de conflito. Se não for pra falar a verdade, não vamos fazer. Uma situação de conflito com a minha filha que era um conflito que eu não estava preparado para lidar. Esse era um exemplo, tem vários, tá? Mas vamos lá. Pausa rápida no vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui, quase que semanalmente. É muito importante dizer também para os pais não esperarem as mães pedirem ajuda. Não fiquem esperando a mãe falar, me ajude, porque tem muita mãe que não vai falar isso. Mas eu queria dizer aqui, como mãe, as outras mães que peçam. Mães, peçam ajuda. Se os pais não fizerem de livre e espontânea vontade, peçam ajuda. Porque senão a gente acaba entrando num círculo vicioso de fazer tudo sozinha, o pai de achar que a gente dá conta de fazer muita coisa sozinha. A gente viveu um período difícil nessa fase que Estela estava largando a chupeta, porque realmente ela ficou muito apegada a mim. Eu comecei a fazer tudo, eu botava ela para dormir todos os dias, eu trocava ela, eu dava banho nela. E aí ela realmente começou a não aceitar Ailton, e eu entrei em uma onda de sobrecarga tão grande que eu fui hospitalizada com uma alteração no meu eletrocardiograma que ninguém sabia o que era. Fiz vários exames, nada. E era sobrecarga, eu não dormia quando Estela acordava à noite, que normalmente é Ailton quem pega ela de madrugada quando ela acorda. Ela não queria ficar com ele, então era eu e ela embaixo da cama, e eu sempre descia e subindo, e acordava a noite toda, descia, subia, até o momento que a gente, vamos mudar essa cama, vamos comprar uma cama maior, e é o que a gente faz até hoje. Quando ela acorda, ele que vai, pega, traz ela pro quarto da gente, ela dorme tranquila, e assim eu comecei a ter um descanso maior nas madrugadas. O diálogo é fundamental, né? Por isso que eu falo para as mulheres se comunicarem, né? Falar o que elas precisam, porque muitas vezes o homem acaba não percebendo, né? Para ele é muito natural aquilo ali, porque para a maioria deles foi o que foi visto durante a infância, né? A mãe exercendo toda essa função e o pai com outras funções diferentes. E hoje o que a gente busca e merece é uma igualdade maior, né, desses cuidados com nossos filhos. Afinal, o pai hoje em dia não pode nem mais fumar o charuto e tomar o uísque na maternidade. Não, de jeito nenhum.
Não, essa parte é engraçada, né? Porque a gente teve Estela na pandemia. Então, assim, não podia visitas. Mas eu lembro que umas amigas comentavam e eu ficava indignada com o fato de que a criança nascia, o homem saía para beber e fumar o charuto e a mulher ficava, a mulher também mãe recém-nascida, mãe de primeira viagem, com um bebê que ela não sabia o que fazer, o pai fumando e bebendo e a mãe sozinha com a criança, não. Eu falava para ele, olha, aqui comigo isso não vai acontecer, não. Graças a Deus, a gente tava na pandemia, mas mesmo que não tivesse, não é o perfil dele. Eu acho que ele nunca faria isso, de me deixar sozinha. Ele gostaria de participar, e assim foi. Minha mãe, inclusive, veio pra cá, né, que ela mora em outro estado, e ele não deixou ela passar a primeira noite comigo, ele fez questão de ficar. E eu acho isso muito importante, afinal de contas, dali a gente já tá, né, se conectando, começando a se ver, se perceber como família, né? E realmente conversar, ter esse diálogo. A gente começou a fazer terapia de casal, acho que Estela tinha menos de 6 meses. Porque esses conflitos realmente. Não sei, acho que ela já tinha mais de um ano, né? Esses conflitos realmente mexem com a gente. E muitas vezes a gente não sabe como ter esse tipo de conversa. No meu caso, eu realmente não tinha um parâmetro, assim, porque meus pais eram separados, né? Minha mãe já é casada de novo há muito tempo, mas eu não sabia, não tinha assim uma orientação do que fazer, de como agir. Então, eu sou uma pessoa que, quando eu não concordo, eu brigo pelo que eu acho que é justo. Então, muitas vezes eu chegava falando de uma forma que acabava gerando certas discussões, né? Então, a terapia de casal foi fundamental é fundamental, né, para o casal aprender a se comunicar da melhor forma, né? De uma forma respeitosa, né? Não adianta a gente pregar a educação respeitosa com as crianças e não exercer isso entre nós dois, né? Então, é muito importante que a gente se trate com respeito para que a criança também perceba isso, né, entre nós dois e tome como um parâmetro natural, né, o tratamento respeitoso entre as pessoas, de uma forma geral, não só entre pais e filhos. Mas, enfim, polêmico esse assunto, né? É demais. Eu vou chamar uma mãe para conversar aqui sobre isso. E eu vou chamar um pai também. Pronto, combinado. Combinado. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, gente. Sobrecarga materna é um assunto muito sério, que as mulheres realmente adoecem, né? Eu, graças a Deus, tenho um marido participativo, um pai ativo, realmente presente. Mas a verdade é que, infelizmente, ainda não é igual, né? Espero que um dia seja, ainda não é igual. Mas tem mulheres que não têm ajuda nenhuma por parte do pai, não tem a colaboração, na verdade, não é ajuda que se fala, né? Porque o pai é tão pai quanto a mãe é mãe. E isso é um problema muito sério que precisa ser visto, né? O trabalho da mulher não é visto, não é valorizado e ela acaba muitas vezes adoecendo porque tem que dar conta de muitas coisas, né? Eu sou privilegiada, eu não tenho que ter cuidados diários com a minha casa, por exemplo, né? Então, me considero privilegiada e ainda assim me vi em uma situação de sobrecarga em determinado momento. Imaginem essas mulheres que não têm nenhum apoio, né? E que têm várias outras demandas que eu não tenho. É isso, esse papo é desconfortável, mas é necessário e a gente resolveu trazer isso aqui, né, para que vocês se inspirem também a dialogar sobre o tema, né, a colocar em jogo mesmo e aprender a falar e colocar, né, os pingos nos is, pedir ajuda, deixar o homem participar e criar esse vínculo, porque eu percebo também muitos pais falando que eles não conseguem criar o vínculo porque a mãe não deixa, como eu mencionei. Então, conversem, né, se respeitem, tragam suas necessidades, suas queixas, escutem o que o outro tem a dizer e aí a gente busca harmonia. E com certeza o casal harmônico vai trazer uma educação também harmônica. E a família toda vai ficar melhor, né? A primeira coisa é que eu espero que meu lugar esteja guardado na cama ainda quando a gente chegar em casa, né? Tá. E segundo lugar é o seguinte, né? Brincadeiras à parte, de fato é um momento que é muito complicado para a família, para o pai, principalmente para a mãe. E é preciso que haja uma atenção especial para essas mulheres, porque a coisa vai ficando tão no automático no dia a dia ali, que às vezes isso acaba passando desapercebido.
por mais que o pai contribua, ele nunca vai conseguir suprir a demanda daquela criança que aquela criança tem pela mãe. Nunca vai conseguir suprir o que a mãe Representa. o que a mãe representa, na verdade, e assim, e o que a mãe o que a mãe consegue fazer. A verdade é essa. A verdade é essa. O pai nunca vai conseguir. É porque, por mais que o pai se esforce, o pai nunca vai conseguir substituir a mãe. A mãe é insubstituível. O pai também. O pai é insubstituível, cada um com sua função. É. Mas nesse momento de desgaste e de acolhimento inicial da criança, a mãe, a demanda sobre a mãe é muito maior. E assim, cabe ao pai cumprir o seu papel de pai, estar do lado, fazer as suas tarefas que não são as mesmas. Não tem como dizer que a tarefa do pai e a forma que o pai tem de ajudar é igual à da mãe. O pai, a mãe é mãe. É. Tem que ser dividido, mas assim, o pai tem que contribuir e tem que estar ali do lado fazendo o seu papel de pai. O pai não vai substituir nunca uma amamentação. Não tem como substituir, mas tem como realizar outras tarefas que deixem a mãe mais livre para ter um tempo para se cuidar, para esfriar a cabeça, porque assim, uma hora a conta chega, a gente viu lá em casa que essa conta chegou, graças a Deus a conta não foi tão grande, né? A gente conseguiu resolver, voltou para casa logo, tudo ficou resolvido, mas foi um alerta muito importante naquele momento de que você precisava de um tempo, alerta para você entender isso também, que eu acho que é importante que naquele momento, embora eu tentasse, eu fizesse o que estava ao meu alcance para poder participar e estar ali junto também. Você tinha uma trava, uma limitação sua que você não enxergou que o seu limite estava chegando. Então acho que é importante também a mulher ela abrir o espaço na mente dela, né, e estar aberta e tentar enxergar os seus próprios limites. Porque às vezes, como você falou, é no automático, né? Se a mulher não grita por socorro, aquilo fica ali no dia a dia, você vai se acostumando com aquilo e aquela situação se perpetua até que a bomba realmente estoura. Então, você que é pai, que tá aí sempre tão criticado, né? Sempre tão atacado, como está acontecendo aqui hoje, faça a sua parte, esteja do lado da sua esposa, da sua filha, seja exemplo de marido e exemplo de pai, porque, de fato, elas espelham muito o comportamento que elas enxergam em casa. E se eu quero a minha filha uma mulher madura, uma mulher forte, uma mulher pronta para enfrentar o mundo, eu preciso que ela enxergue que ela tem uma mãe da mesma maneira. E um pai que apoia a mãe, um pai que ajuda a apoia mãe. a mãe, ajuda a mãe e tá junto, né? É. O que importa é isso. E você, só, assim, eu tô, né, gente, tô trazendo aqui essa discussão, mas eu queria falar que você realmente ajuda, né? Ajuda não. Ajuda não, eu sou É. pai. Vamos lá. Você é pai, você participa de várias maneiras e você faz coisas que eu detesto fazer, como fazer compras, enfim, cozinhar, arrumar a casa quando eu tô na função de Estela. Então, assim, realmente a gente vai buscando formas de encontrar um equilíbrio, né? E por mais que cuidar de Estela seja cansativo, agora menos que ela tá crescendo, né? Mas quando era bebê a demanda era muito maior. Eu tinha prazer em fazer aquilo, né? Mas assim, eu não daria conta de cuidar dela e cuidar da casa. Então, a gente encontrou um jeito, né, de você fazer outras coisas e eu ter mais tempo para ficar com ela ou para fazer o que eu considerava mais importante naquele momento. Então é isso, a gente vai encontrando formas, né? Eu espero que vocês também encontrem aí uma maneira que seja viável e saudável para vocês e mantenham sempre o diálogo. Isso é o mais importante, né? E cuidem porque o tempo passa, não volta e passa muito rápido. Não percam essa oportunidade de estar junto, de estar do lado, de estar cuidando, de vivenciarem esse crescimento e os desafios, né? Que são naturais e só fazem mudar de acordo com o crescimento, né? É, verdade. Vão surgindo novos desafios. Obrigada de novo. Obrigada por ter topado esse papo difícil. Vamos terminar agora, senão vou começar a chorar aqui. Tá? Não chore não. Beijo. Me contem aí como é na sua casa, quais são os desafios que vocês enfrentam, se vocês conseguem ter esse tipo de diálogo,
conversar, botar pra fora, falar sobre as suas necessidades. Quero saber. Um beijo, obrigada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente o vídeo. Isso é muito importante para alavancar a minha página. Beijo, até a próxima.